Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 29 de junho. Nós vamos mostrar nessa edição que o Plano Safra vai colocar 135 bilhões de reais à disposição para o agronegócio em créditos. Tem o fim da caçada a Lázaro Barbosa. O criminoso foi morto ontem pela polícia de Goiás. E a gente mostra ainda que a Igreja Internacional da Graça de Deus fez uma campanha de doação de sangue. Em pronunciamento ontem, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pediu que a população economize energia durante o período de seca que o país enfrenta. De acordo com Bento Albuquerque, o Brasil enfrenta a maior seca em 91 anos. E por isso, a importância de economizar no momento. Albuquerque lembrou do avanço do sistema elétrico do país nos últimos anos. Senhoras e senhores, boa noite. O Brasil enfrenta uma das piores secas de sua história. A escassez de água que atinge nossas hidrelétricas, em especial do Sudeste e Centro-Oeste, é a maior dos últimos 91 anos. Esse quadro provocou a natural preocupação de muitos brasileiros com a possibilidade de racionamento de energia, como aconteceu em 2001. Precisamos deixar claro que o sistema elétrico brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Conseguimos avanços históricos, interligando o sistema em escala nacional e duplicando as linhas de transmissão. Ao mesmo tempo, reduzimos nossa dependência das usinas hidrelétricas de 85% para 61%. Com a expansão das usinas de fontes limpas e renováveis, como eólica, solar e biomassa, além de termoelétricas a gás natural e nucleares. Hoje temos um setor elétrico robusto, que nos traz garantia do fornecimento de energia elétrica aos brasileiros. Para enfrentar a situação, o governo vem atuando em várias frentes desde o ano passado. Além de monitorar o setor elétrico 24 horas por dia, montamos uma estrutura de governança para coordenar, com rapidez e segurança, as ações dos vários órgãos envolvidos no enfrentamento do atual cenário de escassez hidroenergética. O ministro falou também da medida provisória enviada ao Congresso para enfrentar esse período seco e evitar um apagão energético no país. Bento Albuquerque pediu o apoio da população para economizar energia e evitar sobrecarga no sistema. Estamos trabalhando também em sintonia e permanente diálogo com entidades da sociedade civil organizada, com os estados e com instituições dos três poderes, para identificar as linhas de ação que melhor atendam aos interesses do país. Foi por este motivo, igualmente, que encaminhamos ao Congresso Nacional uma medida provisória, cujo objetivo é fortalecer a governança do processo decisório neste momento de crise hídrica. Em parceria com a indústria, estamos finalizando o desenho de um programa voluntário que incentiva as empresas a deslocarem o consumo dos horários de maior demanda de energia para os horários de menor demanda, sem afetar a sua produção e o crescimento econômico do país. Essas medidas são essenciais, mas para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Após 20 dias, chegou ao fim a operação de busca e captura de Lázaro Barbosa, o homem acusado por mais de 30 crimes em 3 estados. Ele era procurado desde 9 de junho, depois de matar uma família na região de Ceilândia. Lázaro Barbosa foi morto ontem depois de confronto com a polícia em Águas Lindas de Goiás. A Secretaria de Saúde da cidade informou que Lázaro foi atingido com pelo menos 38 tiros. O secretário de Segurança de Goiás, Rodinei Miranda, disse que o criminoso descarregou uma pistola em cima dos policiais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Lázaro resistiu à prisão e houve troca de tiros.
meus cumprimentos a todas as forças de segurança que ali interagiram, trabalharam com determinação para mostrar que a lei está acima de tudo. O presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado da operação pelas redes sociais e parabenizou o trabalho da Polícia Militar do Estado de Goiás. 270 agentes de segurança pública do Distrito Federal e de Goiás participaram das buscas nos últimos dias. Um cerco foi feito na região de Cocalzinho de Goiás para tentar capturar Lázaro. Os policiais fizeram buscas na área por terra e ar para tentar encontrá-lo. Na semana passada, 2 pessoas foram presas suspeitas de ajudar e dar abrigo a Lázaro. Desde o dia 9 de junho, quando aconteceu o triplo homicídio em Ceilândia, os policiais rodoviários federais já foram para as rodovias federais para tentar capturar o Lázaro. No início da operação, a gente também trabalhou nas incursões na mata, mas depois, por uma questão de organização das forças, nós preferimos concentrar os nossos esforços nas rodovias federais, para que não fosse uma rota de fuga possível a ser usada por ele. Então nós fizemos barreiras que em alguns momentos eram fixas, em outros momentos elas mudavam de localização, conforme vinham informações do centro de comando da operação, e o objetivo era fiscalizar 100% dos carros e observar onde o Lázaro poderia estar escondido, fosse compartimento de carga ou em local de passageiro mesmo. Então o objetivo da Polícia Rodoviária Federal foi fazer esse cerco nas BR-070, 414 e 153 para impedir que a rodovia federal fosse usada como rota de fuga. Ao final da ação, os policiais agradeceram com a oração das Forças Especiais. Nós, os homens das Forças Especiais, reconhecemos a nossa dependência no Senhor, na preservação da liberdade humana. Estejais conosco quando procurarmos defender os indefesos e libertar os escravizados. Possamos sempre lembrar que a nossa nação, cujo lema é ordem e progresso, espera que cumpramos com o nosso dever, por nós próprios, com honra, e que nunca envergonhemos a nossa fé, as nossas famílias, os nossos camaradas. Dai-nos a sabedoria da tua mente, a coragem do seu coração, a força dos seus braços e a proteção das suas mãos. É pelo Senhor que nós prometemos, e a ti pertence o nome da nossa vitória, pois é o Rei, o poder e a glória para sempre. Amém. Operações Especiais. O Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aprovou a cassação do mandato do vereador doutor Jairinho. A decisão foi unânime. A palavra final vai ficar com o plenário. Para confirmar a cassação, o relatório, que será apreciado amanhã, terá que receber 34 votos favoráveis dos 51 vereadores. Jairinho e a namorada Monique Medeiros estão presos desde abril, acusados da morte do menino Henri Borel, de 4 anos, que era filho de Monique. Eles são réus pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura de incapaz, coação de testemunhas e fraude processual. Eles negam as acusações. Segundo o relator do processo, Luiz Ramos Filho, do PMN, o pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar foi embasado no inquérito policial, nos depoimentos de testemunhas e nas provas técnicas. Hoje a Caixa paga a 3ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de outubro. O saque está previsto para o próximo dia 15 de julho. Também recebem hoje a 3ª parcela do benefício aqueles que fazem parte do programa Bolsa Família e têm UNIS Final 9. Ontem a temperatura voltou a cair em algumas regiões do Brasil. Em Urupema, Santa Catarina, chegou até a nevar. A temperatura mínima por lá hoje é de -4 graus e a máxima pode chegar a 3 graus. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o país. O ciclone extratropical que provocou as tempestades no fim de semana na região sul do Brasil já se afastou. Tem a frente fria associada ao sistema que avança pelo sul do país. Provoca chuva, mas provoca principalmente a queda acentuada na temperatura por causa da entrada de uma massa de ar de origem polar. Preparem-se para a semana mais fria do ano no centro e sul do país, com direito a fortes geadas, também a chuva congelada e até queda de neve, assim como ocorreu no começo desta segunda-feira. Amanhã ainda tem previsão de chuva na faixa leste entre Santa Catarina e o Paraná, que combinada ainda com muito frio,
poderá favorecer a queda de neve, principalmente nos pontos mais altos de Santa Catarina. Agora, no interior da região sul do Brasil, sul de Mato Grosso do Sul e até algumas áreas paulistas, vai fazer bastante frio na próxima madrugada, o que poderá formar geadas no começo do dia. Extremo norte do país tem previsão de chuva, assim como ao longo da costa do Nordeste. O centro do Brasil segue com tempo firme. Quanto à temperatura, mesmo com chuva, a máxima ainda vai chegar aos 32 graus em Manaus. Agora em Porto Alegre, a máxima não deve passar dos 10 graus. Depois do intervalo, você vai ver que a média de mortes pela Covid no Brasil segue em queda. E teve ainda a campanha de doação de sangue da Igreja Internacional da Graça de Deus. Voltamos já. Oito 8h44, horário de Brasília. O Banco do Brasil vai colocar à disposição 135 bilhões de reais para o agronegócio no Plano Safra. O valor é 17% maior do que na safra anterior. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento de lançamento do crédito rural ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. 135 bilhões de reais estão disponíveis para os produtores rurais do país inteiro em uma das 5.000 agências do Banco do Brasil. Apenas para pequenos e médios produtores são 34 bilhões. Os juros são reduzidos. Para a agricultura familiar, varia de 3% a 4,5%. Para o médio produtor, 5,5% ao ano. E para os produtores de grande porte, a taxa será de até 7,5% ao ano. No campo, tudo tem seu tempo. E agora é tempo de lançarmos o maior plano safra de todos os tempos. Vamos disponibilizar 135 bilhões para o agronegócio brasileiro. Mais que recursos, vamos levar inovação, crédito assistido e proximidade com nossos clientes em toda a cadeia de valor do agronegócio. O valor é 17% maior que o recurso do ano passado. No total, 251 bilhões de reais foram disponibilizados pelo governo federal para atender o Plano Safra 2021-2022. 13 bilhões foram destinados pelo Tesouro Nacional para a equalização de juros. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que o valor viabilizado pode oportunizar uma safra recorde no Brasil. Esse Plano Safra contemplou o pequeno produtor rural muito, e que o Banco do Brasil é o nosso maior parceiro no Pronaf, contemplou o médio produtor e contemplou o grande, mas principalmente os investimentos, que era o grande clamor de todos. Eu fiz um desafio no lançamento do Plano Safra, chegarmos a 300 milhões de toneladas esse ano, nessa próxima safra 21-22. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o agronegócio tem apresentado ótimos resultados, ultrapassando inclusive a indústria da transformação. É a incontornável vocação brasileira para ser o celeiro do mundo. Eu acho que a pandemia, na verdade, demonstrou para o mundo a vocação brasileira. Pela primeira vez, o agronegócio passou a própria indústria de transformação. O Brasil tinha 25%, 24% de produção industrial brasileira e, ao longo dos anos, nós fomos sendo desindustrializados lentamente, o que é ruim para o país. Agora, o setor agro brasileiro desafiou a baixa qualidade das políticas econômicas e afirmou a sua vantagem comparativa no cenário mundial. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também destacou a vocação do Brasil para o agronegócio. O agro não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, produziu mais ainda. Isso, obviamente, pela abnegação, pela vontade e pela coragem do nosso homem do campo. E o campo, ao não parar, cada vez mais garantiu não só a nossa segurança alimentar, bem como a alimentação para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O homem do campo, o agronegócio, a locomotiva da nossa economia. O Brasil está de parabéns. Venceremos sim. E peço a Deus, terminando, que ao final do nosso mandato, eu consigo entregar, juntamente com os meus ministros e colaboradores, um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro de 2019.
O Brasil registrou a menor média móvel de mortes por Covid desde março. Pelo segundo dia seguido, nenhum estado apresentou alta. O Ministério da Saúde confirmou mais 618 mortes por Covid-19 no Brasil em 24 horas. O total já é de 514.092 vítimas. Também foram confirmados mais 27.804 novos casos de um dia para o outro. São mais de 18.448.000 infecções diagnosticadas desde o início da pandemia. A média móvel de mortes no país é de 1.644 vítimas por dia. É o quinto dia seguido abaixo de 1.900 mortes, depois de quase 2 semanas acima do patamar. E o menor número desde o dia 9 de março, quando estava em 1.572 mortes. Já a média móvel de casos está em 68.796. O resultado indica a tendência de estabilidade. Pelo segundo dia seguido, nenhum estado apresenta tendência de alta nas mortes. Pelo mapa da evolução da pandemia por regiões, podemos perceber que hoje 10 estados estão em estabilidade: Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Em queda estão 17 unidades da federação: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe. E o Brasil já aplicou mais de 97.929.000 doses de vacinas contra a Covid. Os estados que mais vacinaram a população são Mato Grosso do Sul, que bateu 40% da população, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 72 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose. Isso dá 34,03% da população. Mais de 25.860.000 pessoas, ou 22% da população, receberam a segunda dose ou a dose única da Janssen. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 1.119.000 doses das vacinas administradas no Brasil. A dose única da vacina Janssen, que começou a ser usada na sexta-feira no país, foi aplicada em 241.678 pessoas em 15 estados. Falando agora de futebol, na Eurocopa a gente conheceu ontem 2 classificados para as quartas de final. A Suíça eliminou a França, a atual campeã mundial, conquistando assim uma classificação histórica. Depois de um empate em 3-3 no tempo normal, os suíços venceram nos pênaltis por 5-4 e o Mbappé, craque francês, desperdiçou a última cobrança. O adversário da Suíça vai ser a Espanha, que empatou em 3-3 no tempo normal com a Croácia e venceu por 5-3 na prorrogação, conquistando a classificação. Espanha e Suíça se enfrentam na sexta-feira, o jogo vai ser em São Petersburgo, na Rússia. Aqui pelo Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino foi até Goiás e venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Essa vitória deixou a equipe disparada na liderança do Brasileirão, com 17 pontos. São 4 a mais do que o segundo colocado. A campanha do clube está invicta, o clube está invicto até o momento. São 5 vitórias e 2 empates nas 7 rodadas. E essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Às 10 da manhã tem outras informações para você. Tchau, bom dia.